Você sabia que houve um homem que obrigou a máfia italiana a pedir permissão para operar no próprio bairro dele? Não é ficção. Não é lenda urbana. É real. Um afro-americano transformou as ruas do Harlem em um território onde quem mandava era ele. Onde sua simples presença bastava para que os capangas baixassem o olhar e os políticos ligassem para ele antes de tomar qualquer decisão. Seu nome, Bumpy Johnson, recebeu esse apelido por causa de uma malformação no crânio. Mas seu verdadeiro poder vinha de outro lugar. Uma mente fria, rápida, calculadora, subiu desde o fundo até se tornar o arquiteto da ordem criminosa no Harlem. Mas muito antes de ser respeitado e temido, ele foi apenas mais uma criança em Charleston, Carolina do Sul, criado em uma família humilde, religiosa, onde o racismo era tão comum quanto o pão. 8 irmãos, uma casa pequena, e entre eles, Ellsworth, seu nome verdadeiro, embora quase ninguém o usasse. Desde pequeno, já se via que ele era diferente. Era inteligente, persuasivo, perigosamente atento. E quando a tragédia obrigou sua família a se mudar para o Harlem, em Nova York, ninguém imaginava que aquela mudança transformaria para sempre o rumo do crime nos Estados Unidos. Desde cedo, já se percebia. Aquele garoto tinha algo especial. Não era só astuto, era brilhante. Na escola de Charleston, pulou 2 anos sem piscar, mas o que parecia o início de uma carreira acadêmica foi interrompido de forma abrupta. Bumpy nunca terminou o ensino médio. Para sua família religiosa, disciplinada, convencida do valor da educação, foi um golpe duro. Para ele, foi apenas o primeiro giro do destino. Tudo começou a desandar quando ele tinha apenas 10 anos. Seu irmão mais velho, Willie, foi acusado de matar um homem branco. E embora Bumpy não tivesse nada a ver com isso, naquele sul racista e envenenado, justiça e vingança eram a mesma coisa. A família Johnson passou a estar na mira. E não houve escolha. Tiveram que fugir. Foi assim que chegaram ao Harlem, o lugar que o transformaria em lenda. A mudança foi brutal. Passaram da calma religiosa do sul ao caos vibrante do norte. O Harlem era música, movimento, tensão, mas também liberdade, embora não fosse nenhum paraíso. Era um campo de batalha onde era preciso conquistar respeito todos os dias. Bumpy tinha 14 anos. Era baixinho, mas não se intimidava, e deixou isso bem claro desde o primeiro dia. Estava a caminho da escola, quando um grupo de 6 adolescentes o interceptou. Zombarias, ameaças, insultos, subestimaram ele. Erro fatal. Bumpy não hesitou. Olhou para eles com aquele olhar que não precisava de tradução. Se continuarem, eu vou quebrar a cara de vocês. A tensão explodiu em segundos. E quando começaram os primeiros socos, Bumpy não apenas resistiu, ele dominou. Golpe após golpe, deixou o líder do grupo estirado no chão, tão machucado que os outros tiveram que intervir para que ele não fosse morto ali mesmo. Mas o mais surpreendente veio depois. Bumpy nunca terminou o ensino médio. Para sua família religiosa, disciplinada, convencida do valor da educação, foi um golpe duro. Para ele, foi apenas o primeiro giro do destino. Em vez de buscar vingança, alguns daqueles garotos se aproximaram dele. Respeitavam Bumpy. Reconheciam nele um dos seus, ou algo ainda maior. Naquele dia, ele não ganhou só uma briga. Ganhou sua primeira gangue. Um grupo de aliados nascidos do respeito, da rua e dos punhos. Uma amizade que duraria para o resto da vida. Bumpy nunca mais voltou à escola, mas começou a andar pelas ruas do Harlem como se fossem suas. Todas as manhãs saía do apartamento da irmã e se reunia com sua nova gangue. Jogavam sinuca, apostavam dados, vendiam jornais, qualquer coisa para fazer algum dinheiro. E quando isso não foi suficiente, deram o próximo passo: oferecer proteção aos comércios do bairro. Foi aí que Bumpy, com sua mente fria e calculista, entendeu algo fundamental. Se você podia inspirar respeito, também podia comandar. A rua obedecia ao mais corajoso, mas também ao mais inteligente. E no meio daquele jogo de esquinas perigosas e ambição crescente,
Ele conheceu Bob Hewlett. Ali começou a verdadeira ascensão. Bob não era qualquer um. Era daqueles que nunca saíam de casa sem uma faca no cinto, um taco de beisebol no braço ou uma pistola carregada. Sua filosofia era simples. Se vai respirar no meu território, vai pagar por isso. Mídia 1:85. Só de estar presente, já impunha respeito. Tinha o olhar de quem já viu demais e a atitude de quem não precisa falar para que você entenda. Não se meta com ele. Extorquia comércios, enfrentava a polícia e despachava gangsters irlandeses como se fossem lixo. Mas quando cruzou o caminho de Bumpy, algo mudou. Os dois queriam proteger o mesmo estabelecimento. A tensão era tanta que se podia cortar com uma faca. E, se Bob quisesse, poderia tê-lo deixado inconsciente com um só golpe. Mas não fez isso. Havia algo naquele garoto que o fez parar. Sua coragem, seu olhar desafiador. Talvez tenha se visto nele. E em vez de esmagá-lo, ofereceu algo muito mais poderoso. Uma sociedade. A partir dali, tudo mudou. Era o começo dos anos 20. E Bumpy e sua gangue deixaram de ser garotos procurando encrenca. Agora jogavam nas ligas grandes. Extorsão, assaltos organizados, proteção de comércios. Já não era mais sobre lojinhas de esquina. Agora protegiam bares clandestinos, clubes de jazz, negócios onde o dinheiro corria solto. Bob criou um apreço verdadeiro por Bumpy. E como todo criminoso ambicioso, sabia que não podiam parar ali. Propôs dar o próximo grande passo: as loterias clandestinas. Um negócio onde alguns donos ganhavam milhares de dólares por semana. E estavam dispostos a pagar o que fosse necessário para proteger essa fortuna. Foi aí que Bumpy deixou de ser apenas mais um jogador em Harlem. Começou a se tornar alguém impossível de ignorar. Os donos das loterias clandestinas não eram ingênuos. Sabiam que cada dólar que entrava podia trazer uma arma apontada para a cabeça. Por isso, contratavam os mais duros, os mais temidos, e em pouco tempo, o mais requisitado de todos passou a ser Bumpy Johnson. Sua fama crescia como fogo na pólvora. Seu nome começou a ecoar em todos os cantos do bairro. Já não era mais o garoto esperto da esquina. Agora era um dos homens mais respeitados e mais temidos do jogo. E então, ela apareceu. Bob não era qualquer um. Era daqueles que nunca saíam de casa sem uma faca no cinto, um taco de beisebol no braço ou uma pistola carregada. Sua filosofia era simples. Se vai respirar no meu território, vai pagar por isso. Mídia 1:85. Só de estar presente, já impunha respeito. Stephanie St. Clair, francesa, elegante, com olhar de rainha e alma de guerreira. Era conhecida como a Rainha de Harlem. Comandava um império de loterias clandestinas que faturava milhares toda semana. Era astuta, implacável, e não confiava em qualquer um. Mas Bumpy não precisou de muito para conquistar seu respeito. Primeiro, ela o contratou para proteger uma de suas operações. Depois, como guarda-costas pessoal. E mais tarde, como seu homem de confiança. A conexão entre os dois foi imediata. Na casa de Stephanie, Bumpy não encontrou apenas abrigo, encontrou uma visão. Admirava sua elegância, sua firmeza, sua capacidade de defender o que era seu sem hesitar, sem pedir permissão, sem se importar com o preço. E em um mundo onde o dinheiro fluía como vinho, as ameaças não demoravam a aparecer. Porque onde há dinheiro, a máfia aparece. E com ela chegou Dutch Schultz, um gangster sem escrúpulos, com conexões diretas com as 5 famílias de Nova York. Veio do Bronx e havia acumulado uma fortuna traficando álcool durante a Lei Seca. Mas em 1933, quando a proibição chegou ao fim, Dutch precisava de um novo império. E encontrou ao norte de Manhattan, Harlem, um bairro onde as loterias clandestinas movimentavam milhares de dólares todas as semanas. Dinheiro sem declarar, sem regras, sem limites. Perfeito para alguém como ele. Só havia um problema. Aquele território já tinha dona, Stephanie St. Clair. Mas Dutch não acreditava em propriedade, nem em avisos.
e muito menos em respeito. Dutch Schultz iniciou sua ofensiva com uma proposta que soava mais como um ultimato. Junte-se a nós, e não terá problemas com a polícia. Vai ter proteção, especialmente contra sequestros. O que ele não dizia era que os sequestros vinham dos próprios capangas dele. Era uma clássica operação de intimidação. Entravam, pressionavam, e se você recusasse, te apagavam do mapa. Em pouco tempo, Schultz pisou em Harlem, e não demorou a se espalhar como um vírus. Sua ambição não tinha limites. Sua violência era imprevisível. E sua mensagem era clara: ou se unia, ou sumia. Para Stephanie, isso era inaceitável. Para Bumpy, uma declaração de guerra. E essa guerra estava prestes a começar. Enquanto Harlem se transformava em um campo minado, Bumpy continuava sendo o escudo de Stephanie St. Clair. Mas o caminho dele também não era limpo. Na segunda metade dos anos 1920, seu nome começou a aparecer com frequência nos relatórios da polícia. Primeiro, foi preso por roubo, condenado a 10 anos, saiu depois de cumprir apenas 2. Logo depois, foi preso novamente. Desta vez, por agressão. Mais 2 anos de prisão. E tudo isso antes mesmo de completar 30 anos. Mas foi ao sair, no final de 1931, que tudo mudou. Durante sua ausência, a rainha de Harlem resistiu como pôde. Dutch Schultz continuava ganhando terreno, e agora tinha ao seu lado alguém inesperado, Bob Hewlett. Sim, o mesmo que foi seu sócio, seu mentor, seu irmão das ruas. Agora fazia parte do inimigo. Bob apareceu na casa de Stephanie, com uma proposta que não era proposta. Junte-se a Schultz, ou desapareça. Stephanie o expulsou furiosa, mas sabia exatamente o que aquilo significava. Os ataques se intensificaram. Tiros disparados de carros em movimento, espancamentos em plena luz do dia, ameaças a qualquer um que ousasse continuar trabalhando com ela. Muitos permaneceram leais. Outros não aguentaram a pressão. O império dela começava a rachar. E justo quando tudo parecia perdido, Bumpy Johnson voltou a Harlem. Stephanie estava encurralada. Seus aliados caíam um a um. A pressão era sufocante. Mas ainda não estava tudo perdido. Porque ela sabia que alguém estava prestes a voltar, alguém que nunca se deixava intimidar, e muito menos por um mafioso branco que vinha roubar a alma do seu bairro. Bumpy Johnson estava de volta. Tinham-se passado apenas 2 dias desde que saiu da prisão, quando o viu. Bob Hewlett, sentado em um bar de Harlem, com um copo na mão, o mesmo que anos antes tinha sido seu impulsionador, agora era a face visível do inimigo. E naquele momento, sem precisar dizer uma palavra, Bumpy teve que decidir: se juntar ao império bem financiado de Dutch Schultz, onde sobravam armas, homens e dinheiro, ou ficar do lado de Stephanie St. Clair, sozinha, encurralada, mas de pé. A resposta não precisou de palavras. Bumpy não traía, e muito menos se curvava diante de alguém que tentasse dominar seu povo. Harlem não estava à venda. Reuniu-se com a rainha. Analisaram a situação. A desvantagem era clara. Schultz tinha tudo, menos algo que não se compra: lealdade. A primeira missão era clara: conseguir armas. A guerra por Harlem estava prestes a explodir, e Bumpy daria o primeiro golpe. Ele era o cérebro, o que pensava cada movimento como se fosse uma partida de xadrez. Ao seu lado, seu velho amigo Nat, encarregado dos acertos de contas. Juntos, formavam uma dupla letal, apoiada por um grupo pequeno, mas fiel até o osso. Schultz tinha mais homens, mais armas, mais dinheiro. Bumpy tinha estratégia. Escolheram o único caminho com chances reais: guerra de guerrilha. Golpes rápidos, precisos, inesperados. E funcionava. Enquanto os homens de Schultz eram desajeitados, barulhentos e brutais, os de Bumpy se misturavam à multidão. Eram de Harlem. Conheciam cada beco, cada esquina. E isso lhes dava uma vantagem letal. Mas nem todos os inimigos eram iguais. Havia um, com nome e passado: Bob Hewlett.
Ali não havia tática, era pessoal, traição, orgulho, contas pendentes. Se enfrentaram várias vezes. Confrontos violentos, sem vencedor claro. A tensão aumentava a cada encontro, até que, em abril de 1933, a rivalidade foi interrompida. Bob foi preso por um caso não relacionado à Guerra de Harlem e condenado. Sem ele no comando, o grupo desmoronou. Muitos desertaram, mas nem todos. Um permaneceu firme, Ulysses Rawlins, o novo homem forte de Schultz em Harlem, e ele não vinha negociar. Vinha terminar o que seu antecessor não conseguiu. Seu único objetivo era claro: acabar com Bumpy Johnson. Mas Bumpy não era ingênuo. Sabia que o verdadeiro inimigo não era Rawlins, era Schultz. E Schultz não era fácil. Violento, sim, mas escorregadio. Quase nunca pisava em Harlem. Estava sempre cercado por guarda-costas, blindado, como se soubesse que alguém a qualquer momento ia tentar apagá-lo do mapa. Isso frustrava Bumpy. Lutar contra um fantasma não era seu estilo, mas ele tinha outra jogada. E era grande. Sabia que havia um nome capaz de mudar o equilíbrio de poder em Nova York. Charles Lucky, Luciano. O chefe de todos. O cérebro que reestruturou a máfia por dentro. E alguém que, além disso, conhecia pessoalmente Schultz. No final de 1934, Bumpy fez sua jogada e entrou em contato com ele diretamente. A reunião foi tensa, mas cordial. Luciano o escutou com atenção. Sabia o que estava acontecendo em Harlem. Conhecia a guerra que Schultz havia iniciado. Mas também sabia de outra coisa. Intervir tinha um preço. E como tudo em seu mundo, nada era de graça. Luciano foi direto. Posso te ajudar. Mas se eu fizer isso, eu controlo o jogo em Harlem. E você trabalha para mim. Com um salário semanal. Um tapa envolto em veludo. Bumpy se levantou. Não levantou a voz. Mas cada palavra pesava como chumbo. Se você tocar nos gerentes das loterias negras, eu mesmo vou atrás de você. Luciano sorriu. Gostava da coragem, embora achasse aquilo uma loucura. Mas Bumpy não era um louco. Era um homem que não pretendia entregar Harlem sem lutar. Luciano o olhou com frieza, se inclinou em sua direção e soltou, quase com desprezo: Você não pode ganhar uma guerra contra mim. Bumpy não piscou. Retribuiu o sorriso e respondeu calmo: Schultz disse a mesma coisa. E, no entanto, aqui estou eu, falando com você, Luciano. Embora se divertisse com a audácia de Bumpy, não mudou de postura. Não haveria acordo. Pelo menos por enquanto. A conversa terminou ali. Mas Bumpy sabia que havia plantado algo. Respeito. Mesmo que fosse na marra. Enquanto isso, em Harlem, a guerra continuava deixando corpos pelo caminho. No verão de 1935, a tensão chegou ao limite. Bumpy caminhava pela rua com uma moça, tranquilo, quando o viu. Ulysses Rawlins. Tomado pela raiva, com uma faca na mão, sem aviso prévio, ele se lançou sobre Bumpy. A briga foi brutal. Corpo a corpo. Gritos. Sangue. Um caos no meio da rua, mas Bumpy não recuava. Nem um passo. E quando tudo acabou, Rawlins estava caído no chão, o rosto desfigurado, um dos olhos pendurado, preso apenas por um ligamento. Bumpy se levantou, sacudiu o paletó e, como se nada tivesse acontecido, murmurou: Estou com vontade de comer espaguete com almôndegas. Rawlins foi levado ao hospital aos berros. Mas isso não o deteve. Naquela mesma noite, enfaixado, com o rosto destruído, saiu à procura de Bumpy. O encontrou, o encarou, sacou sua arma e, sem hesitar, mirou direto na cabeça dele. Atirou. A bala raspou o chapéu de Bumpy e seguiu adiante. Não o acertou, mas atingiu uma mulher inocente que passava por perto. Ela caiu morta na hora. O caos se instalou. Gritos, pânico, total confusão. E bem no meio da confusão, um policial que, por acaso, estava no restaurante, viu tudo.
Rollins foi preso ali mesmo. E dessa vez, a justiça não teve piedade. Foi condenado com rigor. Mas Harlem continuava sendo um tabuleiro de guerra. E Bumpy, de pé, intacto, com os olhos fixos em seu verdadeiro inimigo, continuava sonhando com a queda de Schultz. Esse desejo, finalmente, se tornou realidade. Em outubro de 1935, os chefões mais poderosos da máfia decidiram que Dutch Schultz era um problema. O cara queria assassinar um promotor federal, Thomas Dewey, para salvar sua pele. Mas, para Luciano e o restante do sindicato, isso era um suicídio coletivo. O caos atrai atenção. E a atenção atrai o FBI. Era preciso detê-lo. Schultz foi metralhado em um restaurante de Nova Jersey. Morreu pouco depois, em uma cama de hospital. Seu império colapsou. E Harlem, finalmente, pôde respirar. Com Dutch Schultz fora do tabuleiro, Bumpy e a rainha de Harlem celebraram sua vitória. Pela primeira vez em muito tempo, o bairro estava em paz. A guerra havia terminado. Mas a paz era frágil, porque quando um predador cai, sempre há outro esperando sua vez. E desta vez, o predador era Lucky Luciano. Com Schultz fora de cena, Luciano não perdeu tempo. Começou a mover suas peças com rapidez e precisão. Queria o controle total das loterias clandestinas em Harlem. E, se para isso precisasse tirar Bumpy do caminho, faria isso sem hesitar. Mas Bumpy não pretendia ficar de braços cruzados. Não ia assistir de novo a um homem branco, tomando da sua comunidade tudo o que havia sido conquistado com sangue, rua e lealdade. Uma semana após a morte de Schultz, Luciano pediu uma nova reunião. Desta vez, sem tensão, sem ameaças. Foi uma conversa entre dois homens que sabiam que, com a guerra recém-encerrada, o futuro teria que ser construído ou explodiria novamente. Luciano ouviu primeiro. E Bumpy foi direto ao ponto. Sabia que não poderia vencer uma guerra contra o chefe da máfia, mas também não podia permitir que Harlem voltasse para mãos de fora. O controle do jogo, pelo menos em seu bairro, precisava continuar nas mãos dos afro-americanos. Luciano, surpreso com a firmeza de Bumpy, cedeu, mas só um pouco. Prometeu não tocar nos jogadores que haviam ficado do lado de Bumpy durante a guerra, mas deixou algo bem claro. Toda nova loteria que abrir em Harlem estará sob supervisão da máfia. Bumpy não recuou. Sabia que ali não podia ceder. Então jogou sua última carta. Então, façamos juntos. Me torne seu sócio aqui. Nada se move em Harlem sem mim, nem mesmo você. Sua proposta era direta. Tornar-se sócio oficial de Luciano em Harlem. Que nada se movesse sem sua aprovação. Ter voz, poder e uma parte real do negócio. As horas passavam. A tensão aumentava. Em um momento, Luciano o olhou com frieza e disparou, sem rodeios. Você não percebe que estou te fazendo um favor? Eu poderia te matar aqui mesmo e tomar o controle de tudo. Bumpy não se abalou. O encarou com calma, sem piscar, e respondeu com um leve sorriso. Eu sei, mas também sei que você é um bom negociador demais para cometer uma estupidez dessas. E naquele instante, Luciano entendeu. Não estava diante de um simples gangster de bairro. Estava diante de um homem que sabia jogar em alto nível. E assim, depois de horas de conversa, olhares calculados e silêncios cheios de tensão, ambos riram e selaram o acordo. Bumpy Johnson acabava de conseguir o impensável. Negociar a paz com o chefe mais temido de Nova York e sair ganhando. Desde aquele dia, Harlem o tratava como um rei. Nos bares, as bebidas eram por conta da casa. Nos clubes, todos queriam se aproximar. As mulheres o admiravam. As celebridades o cumprimentavam. Mas o que mais o enchia de orgulho era outra coisa. A máfia italiana o respeitava. Sabiam que não podiam tocar nas suas loterias, nem sequer se aproximar de seus negócios, sem enfrentar as consequências. Bumpy não era apenas mais um. Era o único afro-americano que havia olhado nos olhos da máfia e saído com um acordo. Essa paz durou até 1936. Naquele ano, Luciano foi preso por proxenetismo.
E com sua queda, um novo capítulo se abriu. Um capítulo mais sombrio. Um ano depois, Bumpy também caiu. Dessa vez, por defender uma das mulheres sob sua proteção. Foi acusado de agressão criminal. E condenado a 10 anos em Dannemora, uma prisão dura, gelada, e, curiosamente, o mesmo lugar onde Lucky Luciano estava preso. Corre o boato de que, em algum momento dentro de Dannemora, Bumpy salvou a vida de Luciano. Enfrentou um homem que tentou esfaqueá-lo no pátio. E como forma de agradecimento, Lucky garantiu que, durante toda a pena, Bumpy recebesse comida italiana de primeira qualidade. Os anos se passaram. 10, exatamente. Em 1947, Bumpy saiu da prisão e voltou a Harlem. Mas o bairro que encontrou não era o mesmo que havia deixado. Algo tinha mudado. Tudo parecia mais controlado, mais distante. E quando manifestou sua intenção de abrir uma nova loteria, os avisos não demoraram. Os italianos controlam tudo agora. É possível que nem deixem você abrir uma. Mas Bumpy nunca se deixava intimidar por boatos. Jamais pediu uma reunião com Joe Adonis, o chefe interino que agora cuidava dos negócios de Luciano. Adonis o recebeu com presentes, sorrisos e um discurso bem ensaiado. Mas por trás de toda aquela encenação, a mensagem era clara. Você não é mais o rei de Harlem. Seu acordo com a máfia acabou. Bumpy ouviu tudo. Sorriu friamente e se levantou com seus homens. Antes de sair, o encarou e disse: firme, informe ao nosso amigo em comum o que está acontecendo e diga que eu não estou satisfeito com a situação. Diga também que foi um prazer tê-lo ajudado durante nossa ausência em comum. A guerra ainda não havia voltado, mas a atenção estava posta na mesa. E Bumpy, mais uma vez, estava pronto para reivindicar o que era seu. Algum tempo depois, Adonis, ainda entre irritado e confuso, perguntou: por que você não me contou o que fez pelo nosso amigo? Bumpy, como sempre, direto. Não era da minha conta dizer. Aquilo mudou o tom da relação. A tensão diminuiu. E Harlem, mais uma vez, voltou a ter um rei. Bumpy recuperou sua posição. A máfia respeitou seu território. Pôde abrir sua própria loteria, na rua que ele escolheu. E o dinheiro voltou a circular. Como antes, como sempre. Sua reputação cresceu. O respeito também. Tudo ia bem, até que apareceu Flash Walker. Era dezembro de 1948. Flash era jovem, órfão, sem um tostão no bolso. Apenas 19 anos e um carisma que desmontava qualquer um. Foi apresentado por um conhecido de Bumpy, que o descreveu como alguém que só precisava de uma oportunidade. Naquela noite, por pura compaixão, Bumpy o contratou para ajudar sua esposa com tarefas domésticas. O que começou como um simples favor, virou proximidade. Flash tinha algo especial. Uma maneira de falar, de se mover, de ganhar a confiança dos outros. E Bumpy começou a gostar dele. Até demais. Tanto que suas próprias filhas começaram a sentir ciúmes. A relação cresceu rápido. Rápido demais. Em pouco tempo, Flash já estava trabalhando em uma das loterias. Era brilhante em convencer as pessoas a apostarem mais do que podiam. E logo se tornou o funcionário mais lucrativo do negócio. Com o sucesso, veio a confiança. Bumpy passou a levar Flash a reuniões, até mesmo a encontros com os italianos. Flash já não era um simples funcionário. Era parte do círculo. Mas em 1949, tudo mudou. Flash conheceu um cafetão que lhe ofereceu um negócio fácil. Sacar cheques roubados, sem fazer perguntas, sem passar por banco. Rápido, silencioso, rentável. E Flash aceitou. Para ele, era apenas uma forma de ganhar um dinheiro extra. Uma renda paralela. Nada sério. Pelo menos, era o que ele achava. Até que cometeu o erro imperdoável. Sacou os cheques usando a conta pessoal de Bumpy Johnson. 4 meses depois, o telefone tocou. Era o banco. Algo não batia nos extratos. Pediram que ele comparecesse imediatamente. E, quando chegou, descobriu a fraude. Conseguiu resolver a tempo. Com dinheiro. Com contatos.
com pressão. Mas já era tarde. O dano estava feito, não nos papéis, mas na confiança, no pessoal. Voltou para casa furioso. Andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada, porque não era apenas uma traição financeira, era uma ameaça direta ao seu nome, ao seu respeito, à sua segurança. E então, uma de suas filhas se aproximou. Disse que Flash tinha passado a mão no traseiro dela, e que não era a única. A outra filha também, e não era a primeira vez. As palavras mal tinham saído da boca delas, quando Bumpy já estava na rua, dentro do seu Cadillac. Não disse uma palavra. Viu Flash. Desceu do carro, se aproximou e deu um soco direto no rosto. Flash não teve tempo de reagir. O que veio em seguida foi o corpo de Bumpy por cima dele, batendo, gritando, chamando-o de tudo que vinha à cabeça. A fúria era total. Dias depois, Bumpy falou sobre o assunto com seus velhos amigos. E todos disseram a mesma coisa. Você devia ter matado ele. Esse garoto não é mais um erro. É um inimigo. E dos perigosos. Mas Bumpy, por alguma razão, não deu o passo final. Talvez por compaixão. Talvez por nostalgia. O que ele não sabia era que essa decisão o perseguiria para sempre. Fez o que poucos fariam no seu mundo. Deixou vivo quem o traiu. Ignorou os conselhos de seus homens. Talvez, no fundo, ainda sentisse algo por Flash. Talvez acreditasse que uma surra bastava, mas se enganou. Feio. Flash Walker não apenas não foi embora, estava planejando sua vingança. E fez isso da forma mais suja e covarde possível. Escondeu um pacote de heroína na casa de Bumpy. E depois chamou a polícia para incriminá-lo. Um golpe vil, com um único objetivo: destruí-lo. Quando Bumpy e seus homens souberam do plano, convocaram uma reunião de emergência. Não havia tempo a perder. Saíram para procurá-lo, mas chegaram tarde. Naquela mesma noite, Bumpy foi preso. 2 agentes antidrogas chegaram à sua casa. O algemaram e o levaram direto para o departamento de narcóticos. E foi lá que descobriu tudo. Flash o havia denunciado. Disse que trabalhava para ele, vendendo drogas. A acusação não fazia sentido. Ninguém, nem mesmo os próprios agentes, conseguia imaginar Bumpy Johnson traficando heroína. Jamais havia sido ligado a esse tipo de negócio. Mas dessa vez, não importava o que era. Importava o que convenia. Os federais entraram em cena. Viram a oportunidade perfeita. Prender uma figura respeitada e forçá-la a entregar os verdadeiros chefões do tráfico em Harlem. Mas havia um problema. Bumpy não falava. Nunca. Gastou uma fortuna com advogados, contatos, favores. Fez tudo o que podia um homem que não pretendia se curvar. Mas o sistema não queria justiça. Queria um troféu. E Bumpy Johnson era perfeito para isso. Os federais o pressionaram sem parar. Queriam nomes. Queriam esquemas. Queriam informações. E Bumpy, toda vez que tentavam, respondia com a mesma frase: vão todos pro inferno. Em junho de 1952, chegou o dia do julgamento. Ele havia passado meses em liberdade condicional, mas tudo seria decidido naquela sala. O júri não demorou. Bastaram apenas 3 horas de deliberação para selar seu destino. Culpado: 2 crimes de tráfico de drogas. Seus entes queridos ficaram em choque. O homem que havia dominado Harlem com honra e código foi condenado a 15 anos de prisão. Foi enviado para Alcatraz, a prisão mais temida do país. Ali não existiam nomes, apenas números. Os guardas te quebravam desde o primeiro dia. E o ambiente estava cheio dos piores criminosos dos Estados Unidos. Mas Bumpy resistiu, isolado, silenciado, mas nunca vencido. Cumpriu 10 anos e em 1963 foi liberado sob liberdade condicional. Quando voltou a Harlem, foi como o retorno de um presidente. As ruas ficaram lotadas. As pessoas aplaudiam, jogavam confete das janelas, gritavam seu nome. Ele havia voltado. Depois de uma década na prisão, Harlem ainda era dele. O povo o aclamava. E ele, com os olhos cheios de lágrimas,
Acenava do carro, como se soubesse que aquela ovação poderia ser a última. Ele se levantou do banco devagar, olhou para seu povo, para seu bairro, para aquele Harlem que ainda o recebia como um rei. Parecia uma recepção, mas também uma despedida. Porque, embora o rosto ainda estivesse firme, o corpo começava a falhar. No início de 1967, os problemas cardíacos começaram a pesar. E um ano depois, em 7 de julho de 1968, enquanto se preparava para jantar em um restaurante, no mesmo bairro onde construiu sua lenda, seu coração parou. Tinha 62 anos. Sua morte abalou Harlem. Era o fim de uma figura que, para o bem ou para o mal, marcou uma era. Muitos o chamavam de o Robin Hood de Harlem, um gangster. Sim, mas também alguém que protegia os seus, que ajudava os necessitados, que impunha respeito, mas também oferecia refúgio. Bumpy insistiu até seu último suspiro, que foi incriminado injustamente nos anos 50. E, mesmo que mais tarde tenha se envolvido com o tráfico de drogas, sua história foi muito mais do que isso. Foi um homem que poderia ter sido advogado ou médico, mas escolheu outro caminho, o poder das ruas, e com apenas um punhado de homens, ousou desafiar a máfia italiana e saiu vivo. Passou 26 anos da vida na prisão. E mesmo assim, o próprio promotor que o condenou o descreveu como um dos criminosos mais perigosos da história de Harlem. Mas para muitos, ele continuará sendo o símbolo de um bairro que nunca se ajoelhou. O homem que transformou Harlem em seu império. E que, mesmo morto, ainda faz parte de sua alma. Bumpy Johnson não foi um herói. Também não foi apenas um vilão. Foi o produto de seu tempo e o arquiteto de sua própria lenda. Um homem com códigos, com contradições, com poder de verdade. A sua história continua viva. Em Harlem, nas ruas, nas séries, nos filmes e agora também na sua memória. Essa história te prendeu? Então deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda temos muitas lendas reais que poucos têm coragem de contar. Deixa nos comentários qual figura do crime você quer que a gente destrinche no próximo vídeo. Nos vemos no próximo. E lembre-se, algumas lendas nascem nas sombras, mas nunca morrem.